Olá, este é o Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos, um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto doação de sangue, medula, órgãos e tecidos. O fato que vamos relembrar neste episódio é: 6 pacientes receptores de órgãos são contaminados com HIV ao receberem transplantes. O chamado escândalo dos transplantes com HIV no Rio de Janeiro veio à tona em outubro de 2024, quando a Secretaria Estadual de Saúde confirmou que 6 receptores testaram positivo para o vírus após receberem órgãos infectados, num evento classificado como inédito no país e de gravidade máxima para a segurança do sistema de captação e implante de órgãos. As autoridades estadual e federal abriram investigações imediatas e integradas, envolvendo a Secretaria de Saúde, a Polícia Civil, o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Polícia Federal e a Anvisa, dada a possibilidade de falhas graves nos exames de triagem dos doadores. A primeira pista surgiu após um transplantado apresentar sintomas neurológicos e, ao ser investigado, ter resultado positivo para HIV, o que levou à reanálise de amostras associadas aos mesmos doadores e à identificação de outros casos entre receptores de rins, fígado, coração e até córnea. Segundo a Secretaria, os 6 casos foram relacionados a órgãos provenientes de 2 doadores, o que permitiu circunscrever a cadeia de eventos e reduzir a janela de incerteza sobre o universo de receptores potencialmente expostos. O eixo do problema apontou para a etapa laboratorial de triagem sorológica dos doadores, que havia sido terceirizada para um laboratório chamado PCS Lab Salem, um laboratório privado de Nova Iguaçu, contratado em dezembro de 2023 por cerca de 11 milhões de reais para realizar exames de detecção de infecções transmissíveis nos órgãos doados. Com a confirmação das infecções, o governo estadual suspendeu o contrato, determinou a interdição cautelar do laboratório e transferiu de imediato toda a testagem para o Hemorrio, unidade pública estadual com expertise consolidada em hemoterapia e triagem. Em ação de fiscalização, a Anvisa foi à unidade terceirizada e registrou a ausência de kits para a realização de exames e a falta de documentação comprobatória de aquisição desses insumos, acendendo suspeitas de resultados forjados e agravando o quadro regulatório e criminal. Como medida de segurança, a Secretaria determinou a reavaliação de todas as amostras de sangue armazenadas dos doadores desde a contratação do laboratório, a fim de rastrear qualquer outro risco não detectado no período. A cronologia informada pelo governo estadual indica que a primeira notificação ocorreu em 13 de setembro de 2024 e a segunda confirmação aconteceu no início de outubro, já com os transplantes sob revisão e a triagem migrada para o Hemorrio, o que reforça a rapidez das providências corretivas após a suspeita inicial. Além de interromper o vínculo com a empresa e de mudar o fluxo de testagem, a Secretaria instituiu uma comissão multidisciplinar para acolhimento, tratamento e acompanhamento dos pacientes afetados e para o apoio clínico e psicossocial, reconhecendo a dimensão humana e jurídica do ocorrido. O Ministério da Saúde, por sua vez, passou a monitorar e esclarecer publicamente informações, inclusive desmentindo conteúdos falsos e reforçando o padrão técnico exigido para a triagem, com testes sorológicos e de biologia molecular, para preservar a confiança social na doação de órgãos. O Conselho Federal de Medicina e entidades de especialidade pediram apuração célere e transparente, diante de um evento sem precedentes no histórico brasileiro de transplantes. Do ponto de vista técnico, a etapa de triagem de doadores deve combinar testes sorológicos e testes de amplificação de ácidos nucleicos para reduzir ao mínimo a janela imunológica e molecular do HIV.
identificando com alta sensibilidade infecções recentes antes da liberação do órgão para implante. A suspeita de falhas sistemáticas associadas à ausência de insumos e à possível fraude na emissão dos laudos desloca o problema do acaso biológico para o campo de responsabilidade sanitária e penal, uma vez que quebra a barreira crítica de segurança do sistema. É por isso que as investigações miraram tanto a cadeia de custódia das amostras quanto os processos de qualidade, rastreabilidade e validação de resultados dentro do laboratório contratado, além da regularidade da contratação emergencial e da supervisão técnica do serviço. O objetivo central é reconstituir o caminho da amostra ao laudo e verificar se houve dolo, negligência, falsidade documental ou a combinação desses fatores, com responsabilização civil, administrativa e criminal dos envolvidos. A comunicação pública enfatizou que o Serviço de Transplantes do Estado vinha operando desde 2006 com mais de 16 mil vidas salvas e que se tratava de um incidente inaceitável e sem precedentes, para o qual foram adotadas medidas imediatas de contingência e de reforço da segurança. Para além do acolhimento clínico, a Secretaria iniciou um rastreio ativo de receptores e doadores ligados à janela temporal crítica, com a reconvocação para testagem e acompanhamento, seguindo protocolos de pós-exposição já estabelecidos na literatura e nas diretrizes nacionais. Nesse tipo de incidente, é muito importante separar o risco clínico real do pânico social, oferecendo informação precisa, testagem adequada, profilaxia quando indicada e garantia de tratamento integral às pessoas afetadas, sob confidencialidade e acompanhamento continuado. Essa abordagem reduz danos individuais e sistêmicos e é componente essencial para restaurar a confiança pública na doação e no transplante. A Polícia Federal abriu inquérito próprio para apurar a cadeia de responsabilidades e eventuais crimes federais, dada a natureza do dano e o impacto sobre um serviço essencial de saúde, com diligências sobre 2 exames supostamente errados que liberaram órgãos de doadores infectados e contaminaram os receptores. A Polícia Civil instaurou a apuração pela Delegacia do Consumidor, que lida com casos de saúde pública, a pedido da cúpula da corporação, enquanto o Ministério Público Estadual coordenou medidas junto às autoridades sanitárias e de defesa do consumidor. Relatos de imprensa indicaram que o caso começou a ser desvendado a partir de um transplante cardíaco e de rins, que acenderam o alerta com resultados positivos subsequentes e que outros receptores foram identificados por triagem ativa. A narrativa oficial foi se consolidando com a confirmação, pelo governo do estado, dos 6 casos e das medidas de correção do fluxo de testagem. O episódio recolocou em pauta a importância de contratos com critérios estritos de qualificação técnica, auditorias independentes, exigência de metadados laboratoriais e redundâncias operacionais nos pontos mais críticos do processo de doação e transplante. Sistemas robustos de garantia da qualidade com verificação externa e interoperabilidade de dados reduzem a chance de um erro ou fraude atravessar a última barreira de segurança e chegar ao receptor, algo especialmente sensível em órgãos sólidos, pela impossibilidade de repetir o procedimento e pelo risco vital envolvido. Em situações emergenciais de contratação, a exigência de comprovação de insumos, de validação de métodos e de auditoria contínua deve ser ainda mais rígida, dado o aumento de vulnerabilidades em processos acelerados. A lição de governança é clara: velocidade não pode suplantar rastreabilidade e controle quando a vida depende de uma etapa laboratorial. No plano jurídico e reparatório, desdobramentos avançaram nos meses seguintes, com o Ministério Público do Rio anunciando em 2025 um acordo para indenizações às vítimas, enquanto as ações penais e administrativas seguiam em curso, sem prejuízo do atendimento integral e prioritário aos afetados. Esse caminho de reparação não substitui a necessidade de punir os responsáveis e de reformar procedimentos,
mas sinaliza o reconhecimento do dano e a obrigação do poder público de responder com rapidez e dignidade. Em paralelo, entidades médicas insistiram na transparência das investigações e na manutenção de campanhas de doação de órgãos, sob pena de um efeito colateral indesejado, a retração de doadores, por medo de falhas que são excepcionais e preveníveis com boas práticas. Reforçar a mensagem de que doação salva vidas, com protocolos seguros e monitorados, é parte da reconstrução da confiança social depois de um evento traumático como esse. Em síntese, o escândalo no Rio de Janeiro expôs uma ruptura grave na linha de segurança da triagem laboratorial que deveria blindar o receptor de infecções transmissíveis, mas também mostrou a capacidade de resposta institucional ao acionar investigações, corrigir fluxos, acolher pacientes e comunicar com base em evidências. A combinação de suspensão do laboratório, migração para o Hemorrio, reanálise de amostras, abertura de inquéritos e esclarecimentos públicos mostra um roteiro de contenção e transparência que precisa ser mantido até a completa responsabilização e revisão de controles. Transformar o erro em aprendizado, com auditorias independentes, contratos mais exigentes e cultura de segurança, é passo obrigatório para proteger vidas e preservar um patrimônio do SUS que salva milhares de pessoas todos os anos. E aí, você já conhece tudo o que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!